Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo pré-jogo de Bragantino, Red Bull, Bragantino e Corinthians. E tem uma pequena diferença aí nesse retrospecto quando a gente fala de apenas Bragantino e quando a gente fala de Red Bull Bragantino. Vem pra tela do meu computador que a gente vai falar sobre isso e muito mais, sobre tudo que você precisa saber antes de assistir esse jogo na quarta-feira. Deixa eu trazer aqui pra tela do meu computador aquilo que eu preciso. Karmaê. Um, dois, três e foi! Aí, agora sim, meus amigos. Estamos lá. Confronto entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Se a gente olhar um panorama geral, tá bom, né? 29 vitórias do Coringão, 17 deles e 21 empates. Ok. Só que a partir de 2019, quando o Bragantino virou o Red Bull Bragantino, as coisas mudaram. Olha só esse gráfico aqui de confronto direto, meus amigos. E olha como que recentemente está bem complicado pra gente. De 2019 para cá são 8 derrotas, 6 vitórias e 4 empates. Ou seja, estamos correndo atrás deles nesses últimos anos. E também algo que, claro, não vai ser na Neoquímica Arena esse jogo, mas que chama muita atenção, o retrospecto entre Corinthians e Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena contam com 10 jogos, 4 vitórias do Corinthians e 5 deles. Ou seja, em casa, desde que virou Red Bull, a gente tá pior, mesmo jogando sob nossos domínios. O jogo nessa quarta-feira vai ser lá no estádio deles, né? Onde o Corinthians tem aí no retrospecto melhor, só que aí vai colocar em conta todos os jogos contra o Bragantino. E é isso daí, é algo que com certeza a gente tem que mudar, aproveitar o mau desempenho deles, deixa eu puxar aqui a tabela já a má sequência, agora veio a palavra, a má sequência do Red Bull Bragantino. Além desse jogo, quais os outros jogos que você precisa estar atento? Eu sempre gosto de colocar isso no pré-jogo porque você vai assistindo o nosso e já vai ficando atento com os outros também. Claro, além de Red Bull e Corinthians, você tem que ficar atento entre Botafogo e Vasco da Gama, São Paulo e Flamengo e Fluminense e Mirassol, porque todos esses jogos fazem muito sentido pra gente na nossa briga direta ali por G7 e G8 no Campeonato Brasileiro. Vamos começar com uma simulação perfeita, no caso, a gente vencendo o Red Bull Bragantino, coisa que não está sendo muito rotineiro nesses últimos duelos, nesses últimos embates entre nós dois, né? Nós dois como se fossem duas pessoas entre os nossos times. E também agora Botafogo e Vasco da Gama. Aqui dois cenários podem ser positivos, digamos assim, porque se o Vasco vencer, também não fica tão ruim porque dá uma embolada geral. O Botafogo permanece com 48 pontos, o Vasco vai para 45, assim como nós, só que daí tudo fica muito embolado. Mas se houver um empate, também não é de todo ruim, porque o Botafogo, mesmo assim, ainda fica com 4 pontos acima, fica, só que ele está dentro do G6. A nossa briga, vamos lá, ser mais sincero e realista possível, é G7 e G8. E o Vasco, daí já nesse caso, já cai para 2 pontos a menos que nós, caso a gente vença o Red Bull Bragantino. Então, dois cenários positivos que podem ser ou a vitória do Vasco ou o empate entre Botafogo e Vasco da Gama. Aqui, claro, tem que ganhar o Flamengo por dois motivos óbvios, né? Na briga pelo título, para passar o Palmeiras, que o Santos, vamos lá, Santos dá uma segurada, pega um empatezinho contra o Palmeiras, e também na disputa geral aqui contra o São Paulo, porque aí, com esse cenário, o Corinthians já ultrapassa o São Paulo e a gente vai ter também jogo contra eles em casa muito em breve, daqui 2 jogos na Neoquímica Arena. A gente já vai falar sobre o jogo contra o São Paulo também. E aqui Fluminense e Mirassol, claro, a gente precisa de uma vitória do Mirassol, só que é fora de casa. Aqui é meio difícil. Então, um empate vai lá, não é um resultado tão ruim, mas se o Mirassol vencer, é o melhor dos mundos. Se o melhor dos mundos acontecer, que são esses resultados que eu acabei de colocar aqui em tela, a gente já está G8, apenas 2 pontos do G7. Então, sim, uma rodada pode mudar muita coisa, e com isso que eu coloquei em tela aqui agora, seria o melhor dos mundos, porque ainda a gente teria 6 jogos a serem disputados e a gente estaria definitivamente dentro dessa briga pelo G7, que hoje já é realidade, mas um G8 pode ser muito provável também. Ó, dentro desse cenário, vamos lá, de novo, aquele cenário pessimista na Copa do Brasil que eu quero nem imaginar, mas se a gente não passe, por exemplo, e ou Cruzeiro ou Fluminense vença a Copa do Brasil, que os dois estão ainda lá, né? O Vasco já estaria abaixo de nós, abriria espaço para um G8 e aí o Corinthians posicionado nessa colocação também teria a vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Então, só para ter um panorama geral.
Aí outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui, meus amigos, é isso daqui também. Entrevista no GE com o Maicon. Olha só o que ele fala nesse trecho da entrevista. Vamos acompanhar junto comigo? Eu acho que eu vejo muitos pontos, assim, muitos não, mas alguns pontos, né? E eu acho que um dos principais que eu enxergo é a nossa questão mental. Eu acho que o nosso Isso sobre a oscilação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, hein? Ele diz que o principal ponto é o mental. time é um time que oscila bastante pela nossa questão mental. Eu acredito muito na mentalidade vencedora e o nosso time tem essa mentalidade porque já provou isso, mas em alguns momentos da temporada a gente oscila também por ela, pela mentalidade. Às vezes a gente achar que um jogo ganhamos o jogo, o próximo vai ser um pouco mais tranquilo, a gente está um pouco mais relaxado, talvez, não seria talvez essa palavra, mas é uma palavra que infelizmente acontece e a gente não dá a atenção que realmente merece para todos os jogos, né? Eu convivi aqui em 2017, a gente faz um primeiro turno, acho que a gente faz o primeiro turno invicto, e eu lembro que a mentalidade daquele time era como se todo jogo fosse uma final. E não que esse time não tenha de hoje. A gente acredita que todo jogo é importante, todo jogo é uma final, mas de repente a gente não consegue expressar isso para todo mundo e a gente não consegue praticar isso todos os jogos. E aí vem a oscilação. Então eu convivi em 2017 com um time que não perdia praticamente, para um time que oscila bastante. Então eu vejo muito essa questão da mentalidade. Naquele ano a gente, talvez por ser um time muito desacreditado, talvez por ser taxado de quarta força na época, de um time que ia brigar para não cair, a gente entrava todos os jogos como uma final, todos os jogos querendo muito vencer e ganhava um jogo e o outro tinha que ganhar de novo. E esse ano a gente não conseguiu encarar dessa forma ainda. Graças a Deus a gente conseguiu essas 2 vitórias, temos uma oportunidade de fazer uma terceira vitória, embalar uma sequência e quem sabe fazer uma sequência até melhor do que foi o ano passado, que é uma sequência para o Brasil muito difícil de acontecer e se Deus quiser a gente conseguir embalar aí um maior número possível de jogos vencendo, porque é o que a gente mais quer nesse momento e dar uma alegria para o torcedor até um momento chave que a gente tem, que é a Copa do Brasil. Beleza, foi lá, né? O que você entende com isso, meu amigo? Eu não quis cortar, pausar, até para não tirar de contexto que o Marco falou exatamente tudo sobre esse tema, a oscilação do Corinthians do Campeonato Brasileiro. E resumindo, trocando as palavras, deixando ainda mais cristalino o que ele quis dizer, é que o time só joga quando quer. Aquilo que a gente já imaginava acontece e está saindo da boca dos próprios jogadores que lá estão, meus amigos. Ou seja, ele diz que o Corinthians só coloca maior ênfase, coloca vontade, gana para vencer naqueles jogos que realmente importam. É isso que ficou cristalino aqui. O que você tem? Qual que é a sua interpretação? Meu amigo, eu acho que eu não sou burro e consegui entender dessa forma. Pois é, meus amigos. Agora, precisa vencer, Maicon. Precisa vencer, Corinthians. Não é porque é fora de casa contra o Red Bull Bragantino que vocês não vão colocar a máxima intensidade possível, porque a gente precisa dessa reta final perfeita para conseguir classificação para a competição continental. Meus amigos, depois que a gente fala só aqui no YouTube, vê torcedor reclamando na internet, mas depois quando solta da boca do próprio jogador, a gente tem exatamente a real dimensão de que esse time sim é muito bom, consegue resultados importantes contra jogos e times grandes, até mesmo o melhor colocado da gente na tabela, só que em jogos contra times que estão lá embaixo e talvez que sejam apenas para cumprir aquela obrigação dentro do campeonato, acaba acontecendo tragédias como foi contra o Juventude, Sport, enfim, lá vai. Curiosidade legal também visto num tópico maneiro da Maria lá no fórum do meu timão, que todos os gols do Gustavo Henrique pelo Corinthians nasceram de uma assistência do Rodrigo Garro, sempre em cruzamentos para a cabeçada do nosso zagueirão. Contra o Juventude, olha lá quem tava falando, pô, perder pro Juventude, sacanagem. Teve também participação do Rodrigo Garro, né? Assistência do Rodrigo Garro. Contra o Vasco teve também, contra o Palmeiras teve também. Contra o Vasco, novamente, olha só, 2 vezes contra o Vasco e também contra o Grêmio. Essa parceria entre Rodrigo Garro e Gustavo Henrique. Legal, gostaria de pontuar, por isso adicionei dentro do vídeo. Hugo Souza, convocado para a seleção brasileira, muito bem Hugo Souza, paredão do Coringão. Claro, não tem como a gente achar ruim uma convocação do Hugo para a seleção brasileira. Pô, é o ápice da carreira no jogador brasileiro, pelo menos eu acho que é. Antes era, agora não sei, né? Mas dá para ver que ele se mantém sempre muito motivado para conseguir essa convocação e ainda muito próximo da Copa do Mundo. Claro, fica ainda mais evidente que ele estará presente em 2026. Calma aí, minha Alexa. Vou falar
nome completo senão já ativa. Só que aqui, meus amigos, o que a gente vê? Um provável desencontro de datas, porque o Brasil vai pegar Senegal no dia 15 e a Tunísia no dia 18, lá na França, dia 18. E a princípio, para o dia 19, está marcado esse jogo contra o São Paulo, ou seja, apenas um dia para vir da França para o Brasil. Meus amigos, é muito complicado essa logística, hein? Apesar de que o Corinthians ainda assim, ó, pode fretar, fazer um voo específico ali, um avião para o retorno rápido e direto do Corinthians para ter ele contra o São Paulo nesse clássico, eu acho muito improvável que, se manter essa data aqui, a gente tenha o Hugo Souza contra o São Paulo. O Breno Bidou veio bem assim na última apresentação dele contra o Vitória, ok? Mas pô, é complicado a gente perder atletas principais, visto que a data FIFA é justamente para... A data FIFA e a CBF não conseguem colocar datas corretas para preservar esse desfalque dos times. Por exemplo, a CBF respeita a data FIFA porque não tem jogo exatamente naquela data específica, mas um dia depois tem, sendo que os convocados estão lá em outro continente. Aí é sacanagem, meu garotinho. Deveria ter, no mínimo, uma compensação financeira aí em caso de não participação por conta de locomoção. É sacanagem. Ainda não foi definido se o jogo vai permanecer no dia 19, que horário contra o São Paulo. Isso daqui é cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver logo aí na sequência, meus amigos. Beleza? Vamos ver aqui que eu deixei aqui separado. O simulador, já falei sobre isso, muito importante os jogos que a gente tem que ficar atento. Ah, provável escalação. O Corinthians tem como volta aí os nossos 3 meio-campistas que estavam suspensos por causa de cartão na última rodada, né? José Martínez, Raniel e Breno Bidon. Porém, segundo a ESPN, a provável escalação do Corinthians tem, vamos lá, ó, veja que a gente tem uma alteração de formação tática, onde a gente estava com 3 zagueiros nessa última partida, aqui provavelmente vai voltar num 4-4-2, com Hugo Souza, Mateuzinho na direita, Tchoca e Gustavo Henrique fazendo a dupla de zaga e o Matheus Bidu na esquerda. Aí, por mais que volte Martínez, Raniel e Breno Bidon, segundo a ESPN, somente um desses 3 tem vaga no time titular da próxima partida, que seriam eles, os titulares Carrilho e Maicon, que já fizeram essa dupla no último jogo, voltariam a fazer, Breno Bidon e Rodrigo Garro, ou seja, somente o Bidon voltaria para essa equipe titular, fazendo o 4 do 4-4-2 ali no meio de campo. E lá na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Legal, novamente, que a gente tenha o trio Garro, Memphis Depay pronto para mais uma partida, tendo mais entrosamento, coisa que a gente não... Pô, tá acabando o ano e a gente pouco viu em 2025. Muito bom, né? Árbitro Edna Alves Batista, os auxiliares, VAR, e somente através do Premiere é que a gente vai conseguir assistir essa partida às 17 horas. Posso estar equivocado ou não? É isso mesmo, 17 horas, e depois, logo mais, no final de semana, a gente tem o Ceará, no domingão, 4 da hora, horário clássico pra gente assistir essa partida na Neoquímica Arena. E é isso aí, meus amigos. O que você me diz? Quais são os seus comentários para esse pré-jogo? Conseguiremos a 4ª vitória seguida? É isso que a gente tá buscando, né? E vamos lá, time! Vamos lá, Maicon! A gente precisa colocar esse jogo como importante também, rumo à 4ª vitória seguida. Fora de casa é complicado, o Corinthians tende a apresentar um futebol inferior? Tende. Mas segundo a fala do Maicon, é porque o time não entra com a vontade necessária, né? Complicado. Te espero no pós-jogo, meu amigo. O que falou foi o Alisson e... vai Corinthians, meu amiguinho.